Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Calcule. Então veja o que nós temos aqui, são potências, né, do número complexo. É um número complexo elevado a 8, aqui outro número complexo elevado a 7, um número complexo elevado a 6 e assim por diante, certo? Bom, a melhor forma de fazer isso aqui é fazer pela forma trigonométrica. Porque se você for fazer isso aqui vezes ele mesmo, 8 vezes, vai dar uma trabalheira desgraçada. Agora, na forma trigonométrica é muito mais fácil. Então, vamos lembrar o que é a forma trigonométrica do número complexo. É o módulo vezes o cosseno do argumento mais i vezes seno do argumento. Tá? E quando eu pego esse número complexo, z, e elevo a n, aí isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar o módulo elevado a n vezes o cosseno de n vezes o argumento mais i vezes seno de n vezes o argumento. Então, quando eu descubro o módulo e o cosseno, aí é só jogar nessa fórmula aqui e facilmente chegar no resultado. Então, primeiro, vamos ao módulo. Vamos transformar isso aqui na forma trigonométrica. Essa parte de dentro na forma trigonométrica. Então, o módulo disso aqui vai ser o quê? Raiz quadrada do quadrado do primeiro. Então, menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. E a parte imaginária é 1, né? Tem 1 aqui, 1 vezes i aí. Então, 1 ao quadrado dá 1. E raiz quadrada de 3 mais 1, que é 4, dá 2, ok? Então, o cosseno de θ vai ser o quê? Vai ser a parte real dividido pelo módulo. Então, o cosseno de θ vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E seno de θ vai ser a parte imaginária, que é 1 dividido pelo módulo. Então, vai ser 1 sobre 2. Daí, o que a gente faz? Daí, a gente vai pegar um ciclo trigonométrico, vou fazer um bem pequenininho aqui, e tentar descobrir qual que é o argumento. Tentar não, nós vamos descobrir, né? Lembra que raiz de 3 sobre 2 e meio, eles estão relacionados a 30 e 60 graus. Tá? É seno e cosseno de alguma coisa relativa ao 30 ou de 60. Então, vamos primeiro localizar. Seno de um ângulo é igual a meio, então o meio vai ser aqui. Ó. Lembrando que o seno é o eixo vertical e o cosseno é o eixo horizontal. Então, o meio está aqui. Ó. Tá? Agora, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2, então é negativo. Então, se eu puxar aqui, ó, paralela ao eixo do cosseno aqui, ó, eu chego num ponto e aqui vai ser o cosseno e aqui vai ser o seno. Então, esse aqui é o ângulo, né? O argumento vai ser esse aqui, ó. Agora, quanto é esse argumento? Então, é só lembrar, ó. Tá vendo que... Lembra que eu te falei que é 30 e 60. Então, tem 90 aqui, ó. O 90 graus, que é essa parte, esse quadrante, ele está dividido numa parte maior aqui e uma parte menor. Então, quer dizer que isso aqui é 30, ó. Então, é 180 menos 30 dá o 150. Então, o θ, eu chego à conclusão de que é o quê? É 150 graus. Tá? Então, o meu z elevado a 8 vai ser o quê? Vai ser o módulo elevado a 8. E o módulo é 2. Então, vai ser 2 elevado a 8 vezes cosseno do quê? De 150 vezes 8. Então, 8 vezes 150 graus. Mais i vezes seno de 8 vezes 150 graus. Certo? Isso daqui vai ficar igual a quanto? Então, 2 elevado a 8 dá 256. Tá? Agora, cosseno de 150 elevado vezes 8. Tá? 150 vezes 8 é 0,40 vai 4, dá 1.200 graus. O que é 1.200 graus? Então, 1.200 graus é 360 mais 360 já deu 720. Mais 360 deu 1.080. Tá? Para 1.200, que isso aqui é 1.200 graus. Então, deu 1.080, 3 voltas. Tá? Então, 1.200 menos 1.080 dá o quê? Dá 120. Então, é um ângulo que vai parar aqui no 120, aqui, ó. Tá? Então,
isso daqui é a mesma coisa que 256 vezes cosseno de 120 graus mais i vezes seno de 120 graus. Que não é difícil de calcular. O 120 ele também é relativo ao 30 e 60. Então está aqui, ó. O cosseno de 120 é o que? Menos meio. Então isso aqui dá menos meio. E o seno de 120 é o quê? É o raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui vai ficar o quê? 256 vezes menos meio dá menos 128. Tá? Mais, ou não sei se vai dar menos, né? Não vai dar mais, porque o seno de 120 é positivo. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes 256 dá 128 raiz de 3. Então, dá mais i 128 raiz de 3. Tá vendo como foi muito mais fácil fazer assim da forma trigonométrica? Você fala, nossa, mas foi trabalhoso. É trabalhoso, mas é muito mais fácil. Tá? E esse daqui? Aí esse daqui você fala, esse daqui tem que fazer da forma trigonométrica também. Não, esse aqui é mais fácil, porque é só a parte imaginária. Então, 2i elevado a 7 é a mesma coisa que 2 elevado a 7 vezes i elevado a 7. Certo? 2 elevado a 7 é 128. Tá? É como se fosse uma tabuada isso aqui, né? A tabuada da potência do 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Tem que saber isso de cor, até pelo menos 2 elevado a 10. E i elevado a 7 é o quê? É i elevado a 4 vezes i elevado a 3. Porque i elevado a 4 é 1. E i elevado a 3 dá menos i. Então, isso aqui é menos 128i. Tá? Não precisei fazer na forma trigonométrica aqui. Tá bom? Aí o problema fala... Aí você fala, não, mas esse problema aqui era para fazer da forma trigonométrica. Ah, então faz você, porque eu não vou fazer. Vou fazer nos outros aqui que dá mais trabalho. Ó, tá? Então, esse aqui também. Vou fazer na forma trigonométrica. Então, primeiro eu vou colocar isso aqui na forma trigonométrica. Começo fazendo o quê? Eu tenho que achar o módulo, o cosseno do argumento e o seno do argumento. Para tentar achar... Para tentar não, para achar o argumento. Então, o módulo é raiz quadrada do primeiro ao quadrado. A raiz de 6 ao quadrado é 6. Mais o quadrado do segundo. Então, menos raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, raiz quadrada de 8 é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso aqui é 2 raiz de 2. Tá? A gente tem que usar um pouquinho, né, apesar que tem espaço aqui. Ó. Então, ó, raiz quadrada de 8 é o quê? É raiz quadrada de 2 vezes 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então dá 2. E raiz quadrada de 2 fica lá dentro, raiz quadrada de 2. Ó. Beleza? Bom, cosseno de θ vai ser o quê? Vai ser a parte real dividido pela parte, pelo módulo. Então, vai ser raiz de 6 sobre 2 raiz de 2. Raiz de 6 dividido por raiz de 2 dá raiz de 3. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Tá lá, tá voltando ao 30 e 60 de novo, hein? E o seno vai ser a parte imaginária dividido pelo módulo. Então, vai ser menos raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2. Raiz de 2 simplifica com raiz de 2, isso aqui fica menos meio. Aí faz um círculo trigonométrico pequenininho. Lembrando que aqui é cosseno, aqui é seno, tá? O seno é menos meio, então o seno aqui é menos meio. E o cosseno é mais raiz de 3 sobre 2. Então, mais é para cá, então vem para cá, tá aqui, ó. Tá? Então, quer dizer que aqui é o 60 e aqui é o 30 graus, ó. Então, o argumento que é tudo isso daqui vai ser o quê? O 330 graus. Então, agora, o z elevado a 6, tá? Por essa fórmula aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o módulo elevado a 6. O módulo é 2 raiz de 2 elevado a 6, tá? Vezes o quê? Vezes cosseno do ângulo, tá? Cosseno do ângulo vezes 6. Então, é 6 vezes 330 graus. Mais i vezes seno de 6 vezes 330 graus.
Ficou apertadinho, mas você sabe o que eu estou escrevendo aí. Tá? Então, z elevado a 6 vai ser igual ao quê? Então, 2 elevado a 6 dá 64. Tá? E raiz de 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, porque simplifica, né? O 6 pelo 2 daqui dá 3, então é 2 elevado a 3. Então é 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 3 dá 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 dá 512. Vezes cosseno de 6 vezes 330. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos aproveitar o espaço aqui em cima. 330 vezes 6 dá 0, 18 vai 1, 18, 19. Tá? Bom, 2 voltas dá 720. 4 voltas dá 1440. Tá? Vou colocar mais 360 aqui, 5 voltas. Dá 0, 0 vai 1, 7, 8, 1800. Então, quer dizer que 1980 menos 1800 dá 180. Então, esse cosseno de 1980 é a mesma coisa que cosseno de 180 mais i seno de 180. Se você tiver alguma dúvida sobre isso aqui, ponha no comentário do vídeo que eu vou te indicar o vídeo que ensina a fazer isso aqui, tá? Isso aqui chama-se redução à primeira volta. Tá? A gente faz aqui uma redução à primeira volta. Tem um vídeo que fala sobre isso aqui. Tá bom? Se eu tiver tempo, eu vou colocar no izinho aqui, porque eu tenho muito exercício para resolver. Eu vou colocar no izinho aqui, deve você já ver direto. Agora é muito fácil, né? Agora eu vou pegar o ciclo trigonométrico e vou ver o cosseno de 180. 180 é isso aqui, o cosseno é menos 1. Então isso aqui dá menos 1. E o seno de 180, o seno é medido nesse eixo aqui, né? Esse aqui que é o seno. 180 é isso aqui, então o seno é 0. Isso aqui dá 0. 0 vezes i, 0. Então, z elevado a 6 vai dar o quê? Menos 512. Viu como na forma trigonométrica é muito mais simples? Imagina você fazer isso aqui vezes ele mesmo 6 vezes. Aí dá muito trabalho. E o último, 2 raiz de 3 mais 2, tá? Elevado a 4. Então, novamente, o módulo é a raiz quadrada da primeira parte ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. 4 vezes 3, 12. Mais o quadrado do segundo, que é 2. 2 ao quadrado, 4. Então, 4. 12 mais 4, 16. Raiz de 16 dá 4. Agora, o cosseno do argumento. O cosseno do argumento é a parte real dividido pelo módulo. Então, vai dar 2 raiz de 3 sobre 4. Simplifica por 2, deu raiz de 3 sobre 2. Olha lá, novamente o 30 e o 60. Seno de θ. Vai ser o quê? Vai ser a parte imaginária dividido pelo módulo. Então, vai ser 2 sobre 4. Que simplificando vai dar o quê? Meio. Opa! Seno do que dá meio e o cosseno do que dá raiz de 3 sobre 2 ao mesmo tempo? É o 30. Então, o θ aqui é 30 graus. Tá? O θ aqui é 30 graus. Esse eu sei de cor. E sugiro que você saiba também. Então, z elevado a 4 vai ser o quê? Vai ser o módulo elevado a 4, 4 elevado a 4, vezes cosseno de 4 vezes 30, mais i vezes seno de 4 vezes 30. Tá? Ó, é 4, porque o expoente é 4, e o argumento é 30 vezes 30. Então, z elevado a 4 vai ficar o quê? Bom, 4 elevado a 4, tá? É 16 vezes 16, é a mesma coisa que 2 elevado a 8, e 2 elevado a 8 é a mesma coisa que 256. Tá? Agora, cosseno de 120. Então, vamos pegar aqui um ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui pequenininho aqui, ó. Não preciso falar de novo, todo mundo já sabe. Aqui é o seno e aqui é o cosseno. Tá? 4 vezes 30. Então, 1, 2, 3, 4. É aqui, ó. Então, o cosseno de 120 vai dar o quê? Menos meio. E o seno de 120 vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ser 256 vezes cosseno de 120, menos meio,
mais I vezes seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Então, z elevado à quarta vai ser o quê? 256 dividido por 2, 128, com o sinal menos, então menos 128, mais 256 vezes raiz de 3 sobre 2, então divide, dá 128 raiz de 3, dá I 128 raiz de 3. Ok, pessoal? Então, uma reflexão aqui, ó. Quanto mais você faz, mais hábil você fica, mais rapidamente você resolve isso aqui. Treina. Matemática é que nem exercício físico. Se você quer pegar resistência na corrida, você tem que treinar a corrida todo dia. Se você quer pegar resistência e habilidade na matemática, você tem que treinar matemática. Então, parou o vídeo, terminou o vídeo, escreve todos esses exercícios aqui numa folha e faça eles você, tá bom? É isso aí, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilha com mais pessoas esse vídeo, tá bom? Segue a playlist aí. Até a próxima.